Então, podem sentar, eu não sou o José, sou amigo do José e fui eu que pedi ao José se podia vir dar-nos o seu testemunho. Há não muitos anos ele estava desse lado, mas não tanto a participar no retiro como vocês estão, mas ele estava a trabalhar, porque era técnico, ele vai partilhar, não é? E isto é para verem as maravilhas que Deus faz. Às vezes há pessoas que andam por aqui a tratar das luzes ou dos vídeos e a ganhar o salário deles, e Deus mete-se com eles e a vida muda do avesso, como se costuma dizer. Chama-se José Rodrigues e, entretanto, passaram alguns anos, não foram assim tantos, e Jesus começou a fazer do José um grande missionário e tornámos-nos muito amigos, já éramos conhecidos. Eu também houve alguns retiros em Lamé que eu fiz, que eu contratei os serviços do José. E pronto, e depois tornámos-nos muito amigos e eu tenho acompanhado o trabalho dele e é uma alegria tê-lo aqui. E à noite vamos ter um concerto com ele que vale imenso a pena, não é? Que eu vim ouvir no meu carro, não foi o concerto, mas eu vim ouvir algumas das músicas dele no meu carro. Vejam como são boas para rezar. A paz do Senhor esteja convosco. Ora bem, eu vou-vos falar de uma criança que nasceu numa aldeia pobre, aquelas aldeias da província, como nós dizemos, e que foi crescendo, como qualquer jovem, com as tentações que qualquer jovem, e fazendo os disparates que qualquer jovem faz. Como eu vos disse, eu nasci numa aldeia muito pequena, famílias pobres, como éramos quase todos na aldeia. E muito pequeno, comecei a ver coisas que não devia. Havia lá uma coletividade e que passava filmes à tarde. Passava os filmes para toda a gente ver, todas as idades, e depois passava os filmes para os maiores de 18 anos. Escusado estar a dizer que nós, os mais pequeninos, não íamos ver os outros porque não tínhamos dinheiro. E espreitávamos pelas gretas lá daquela porta que fechava a sala de cinema. Escusado será dizer que a segunda parte ainda era mais competitiva nos buracos das portas. Éramos muitos. E começámos a ver aqueles filmes de pornografia que não devíamos de ver. Fui crescendo, dei na escola, como outro jovem qualquer. Tinha os meus 13 anitos e quis sair de estudar. Eu não quero estudar, eu quero ir trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser alguém. E os meus pais permitiram, e eu fui aprender um ofício e comecei a perceber que aprendia tudo muito rápido. Muito rápido. Eu penso que passado de 13, 14, 15, 16 anos, portanto eu não tinha a carta, se calhar 16, vai para 16 anos, eu já fazia serviços por minha conta. E eu queria ganhar dinheiro, E fui crescendo sempre com o crescer. Mais tarde acabei por estudar de noite. Até aos meus 21 anos, pai, vocês não querem saber o que foi crescer. E eu, como eu vos digo, aprendia tudo muito rápido. Aprendia coisas das obras, eu fui aprender eletricista, aprendia coisas das obras que nunca ninguém me tinha ensinado. Estranhas, coisas, hoje vendo não é nada estranho. E fui crescendo e fui crescendo agarrado ao dinheiro. Claro, para ser agarrado ao dinheiro, o que é que ficou para trás? Deus. Eu era um cristão pagão, fui até muito tarde, mas nessa altura só mesmo o dinheiro é que interessava. Só para vocês terem uma ideia, tudo o que eu queria na altura, o que eu sonhava assim, eu gostava disto. As coisas aconteciam.
Eu ia à feira da Golgã, que é a feira dos cavalos, a feira dos ricos. Hoje não vou lá. E dizia assim, epá, eu também gostava de ter assim cavalos e estar aqui nestas... Então não é que passado pouco tempo eu tinha os cavalos e estava lá com eles. Ainda bem que nunca me veio a vontade de ter um elefante dentro de casa, porque estava cheio daquilo. Porque quem me mandava as coisas, aquilo é tudo assim. É só pensarmos. E fui crescendo, e montei uma empresa muito grande, e a uma determinada altura eu cheguei a ser um novo rico. O que eu queria tinha. Escusado será dizer, e isto é importante dizer agora, porque daqui a bocadinho vão perceber, escusado será dizer que um jovem com dinheiro era um isco, não é? Era um isco. E para as coisas más. Pois bem, um jovem com dinheiro na altura, isto foi eu tenho 57 anos, portanto eu nessa altura devia ter para aí os meus 20, quando as coisas começaram a subir, tinha para aí os meus 22. Então eu fiz muitos disparates, vocês já vão perceber a seguir. Eu não ia à missa, sabia rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, sabia da catequese, mas ficava-me por aí. Não ia às Santas Missas, não acreditava, e isto agora já mais para a frente, porque tenho pouco tempo, acho que a segunda parte é mais interessante para vocês, não acreditava na confissão. Meses antes da minha conversão, que foi há 9 anos, no dia 28 de junho de 2014, Deus deu-me a conhecer o seu filho. Até à véspera daquele dia, eu não acreditava na confissão. Achava que a confissão era uma regateirice dos padres. Eu tinha padres e frades meus amigos, e tinham com cada luta comigo que nem queiram saber. E aquilo não entrava. Achava que não batizem as crianças, então as crianças quando forem maiores escolhem a religião que querem. Como há muitos de nós assim. Claro que não ia à missa, não sabia sequer o que era o Santíssimo. Sacrário, sabia, não sabia o que era o Santíssimo. E fui andando numa vida de pagão. Deus começou-me a preparar o caminho ao trazer-me aqui para Fátima. Mesmo assim, o meu anjo da guarda teve muito trabalho comigo, que eu continuei a fazer disparates. E depois pensou assim, bem, temos que preparar o caminho aqui de outra maneira, temos que arranjar uma esposa que tivesse sido catequista, que vá aturar este indivíduo, porque isto não vai ser fácil. E assim foi. Deu-me a conhecer a minha esposa. Um ser maravilhoso. Todas as mulheres são, com toda a certeza. E eu fui trabalhando, e crescendo, e ganhando, e tendo. Quando as outras empresas estavam mal, a nossa estava no auge. Vem aí crise, qual crise? A minha empresa não sabia o que era crise. Qual crise? É sempre para andar. E o comboio estava com uma velocidade muito grande. No dia, entretanto, sou convidado para ir trabalhar para um retiro. Para mim aquilo era para ganhar dinheiro, queria lá saber o que era. Aliás, quando eu lá cheguei o primeiro dia, pensei que aquilo era uma seita. Um padre todo branco, eu vi-os de preto, um padre todo branco, pessoas ali, mas aquilo era um bocado confuso para mim, porque eu também vi outros sacerdotes em cima, eu disse, pai, qualquer coisa aqui. Ele é padre, com toda a certeza. Via tanta gente, depois aconteciam coisas na sala, aquilo para mim é tudo muito estranho. Mas não ligava muito, eu estava lá para ganhar dinheiro. Ponto número 1. Mas, acho que nesse dia, não sei se foi ao Arnaldo, eu peço desculpa estar-lhe a falar aqui no nome dele,
Mas não sei se foi ao Arnaldo, se foi ao Carlos, eu perguntei, afinal, o que era aquilo? E lá me foi explicado. Isto é um retiro, isto é o seu padre James. Está bem, para mim que era um padre igual ao outro, padre James ou padre António ou padre Francisco, está bem. Eu vim aqui para trabalhar e para ganhar o meu dinheiro e acabou. Pensava eu. No sábado, aquilo na sexta-feira foi assim tudo muito calminho. No sábado, entretanto, há um momento de oração. Eu lá estava com o meu colega para trabalharmos, ver se aquilo estava tudo ok. E a uma dada altura que a oração, e eu disse ao meu colega, olha, nós não perdemos nada, vamos ouvir o que é que o sacerdote diz. Ele também não era nada ligado à igreja, mas éramos os dois cristãos, fomos batizados. Então sentamos. Entretanto, o padre James começa com a oração e eu comecei a sentir uma paz estranha. Estranha. Sem perceber bem o que é que estava a acontecer. E há um momento que ele diz para nós fecharmos os olhos e entregarmos o nosso coração a Jesus. E vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. E eu entrei também na... E o meu anjo da guarda foi-me baloiçando, estás quase a dormir, espera aí. E pimba! E eu sinto a ir para um outro sítio, mas sem sair dali, isto é muito estranho. Eu já dei N testemunhos, eu nunca consigo explicar bem isto. Como há outras coisas à frente que eu vou-vos dizer, não consigo explicar isto por palavras. E eu senti que ia adormecer. Mas era um adormecer que eu estava a ouvir o sacerdote muito longe, e estava a ser invadido por qualquer coisa muito boa sem perceber o quê. E quando estava com aquela sensação, sem perceber bem o quê, há uma senhora que me toca nas costas e diz-me assim, ó senhor, o senhor vai cair. Cair? Eu estou sentado. Não, é que a sua cadeira está a abrir toda, mas eu estou tão leve. Pronto, encostei a cadeira à parede e disse, agora estava a sentir aqui uma coisa tão diferente, pá, esquisita, mas acho que isto até era bom. Pronto, já passou. O padre James continuou e eu fechei os olhos outra vez. Assim que fechei os olhos, meteram-me outra vez naquela carruagem. E então eu sentia, o que eu sentia dentro de mim era como se estivesse a fazer uma cirurgia. Eu sentia que me estavam a mexer, mas sem medo. Eu não estava a ter medo nenhum. Mas eu sentia que alguma coisa estava a acontecer comigo por dentro de mim. Mas agradável, eu sei que estava com uma paz tremenda, eu não tinha medo e aquilo cada vez era mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Foram umas sensações estranhas que eu não consigo explicar por palavras. E quando o padre James diz, e agora vão abrindo os olhos e vão dizendo obrigado, obrigada, mais ou menos assim. Não quer mentir, porque senão tem que me confessar a seguir. E eu abro os olhos e começo a chorar. Era um choro compulsivo, não era a gritar. Era um choro que eu não conseguia controlar, eu não conseguia parar aquele choro. Mas eu também não queria parar, era estranho. E eu ali estava, e eu era contra a confissão, não se esqueçam. Assim que eu volto mais a mim, dentro de mim era confessa-te, 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 confesse-me, 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 pronto, confesse-me, confesse-me, mas eu não me confesse-me. E eu estava uma série de sacerdotes em cima do altar, não, era um palco, e eu bati com os olhos num que não conhecia de lado nenhum, e era aquele, confessa-te, confessa-te, aquele, confessa-te, confessa-te, eu confesse-me, mas sou contra, confesse-me. Mas eu já estava por tudo. Confesse-me, confesse-me. Mas o que é que eu lhe vou dizer? Eu pensei, para me confessar tinha que vir os sacerdotes todos do Vaticano e não chegavam aqui, cheio de pecados. Confesse-me, mas o que é que eu vou dizer? Tenho tanta coisa para dizer. Eu já sabia que tinha tanta coisa para dizer, mas eu nem sabia bem o quê. O que eu vou dizer é que era uma atração tão grande que eu queria mesmo era confessar-me. Sem saber bem o quê, mas eu queria era confessar.
E ali andei, comecei a sentir algumas coisas diferentes, comecei a perceber quando havia manifestações dentro da sala, Bom, e aquele dia passou. Perguntei na altura a um dos responsáveis, mas quem é aquele sacerdote que está ali? Aquele homem é uma santidade. Eu disse, pois, tinha que ser. Confessa-te àquele. Bem, e eu disse, olha, passou-se isto assim, eu tinha uma necessidade de falar com ele. Mas ele nunca mais vai querer falar comigo. Quando ele passava, eu até olhava assim. Mas eu sabia dentro de mim que eu ia me confessar, não me perguntem como. Terminou o retiro e ele disse-me assim, então, gostastes? Eu no outro dia, quando fui para lá, já não queria saber das ventoinhas para nada. Eu queria ir ajudar onde fosse preciso ajudar. Comecei pelas casas de banho, a orientar aquilo, que era sempre uma bagunça muito grande, fui ajudando, até que cheguei mais perto. Eu disse, olha, foi tudo bom, só que faltou uma coisa. E não lhe disse o quê? Ele, nesse dia, à noite telefona-me e diz assim, amanhã o padre vai-te receber às 9 horas. Meus amigos, eu nem dormi nessa noite. Eu que chego atrasado a todo lado, só não chego à Santa Missa porque o meu relógio está sempre adiantado para não chegar. E eu estava em pulgas, era como se fosse uma criança que, eu sentia-me assim, uma criança, que me iam dar um brinquedo, eu nunca tinha tido um brinquedo e iam-me dar um brinquedo no outro dia. E eu não dormi, no outro dia, acho que mais de meia hora antes já lá estava. E eu estava ali num desassossego que eu queria despejar qualquer coisa cá para fora. Entretanto veio o sacerdote, teve 1h30 comigo. E eu pensei que tinha dito tudo. Eu fui embora e eu fiquei com uma pena de ter acabado. Pensei, pronto, e agora? Eu saio de pé dele, vou para casa. Eu na altura fazia ciclismo, era um atleta. E começo a perceber que começo a perder faculdades. Muito cansado, mas dentro de mim havia qualquer coisa que me dizia que tem calma, é normal. E a minha esposa começou-se a perceber, mas há qualquer coisa que não está bem contigo. Tu se calhar estás doente. Não, eu não estou doente, eu sei que eu não estou doente. Um dia, 2, 3, e vem outra vez aquela, tens de confessar disto, não te confessaste. A-me confessar, e vou eu aqui para baixo para o santuário, a confissão. Às vezes chegava a casa, e isto? Ok, também não confessei disto. E outra vez. Bom, eu andei 10 dias, mais ou menos 10 dias seguidos, que ia-me confessar de manhã à tarde e só não ia à noite porque eles não estavam aqui. Chegou uma dada altura que disse assim, bem, ainda falta qualquer coisa, mas o quê? E eu dizia ao meu anjo da guarda, anjo da guarda, que era uma coisa que para mim era assim um bocado chinês, não me entendia com ele. Mas o que é que falta? Ainda falta qualquer coisa. Mas onde é que falta? Eu já fui quase até à infância, já disse tudo o que tinha. Ainda falta qualquer coisa. Ok, só pode ser isto. E venho outra vez. Aconteceu-me, vir à confissão, para me confessar de uma coisa, confessava-me de outra. E quando chegava às escadas, às escadarias aqui, o anjo da guarda disse, não te confessaste, que vinhas para te confessar. Pish! E outra vez, já não vou, mesmo que ele vai chamar-me maluco. Despejava tudo ali. Então, vocês agora vão se rir, mas olhem que isto é sério. Quando eu tinha para aí os meus 7 anitos, como eu disse, éramos famílias muito pobres, não tínhamos dinheiro para comprar repousados, quanto mais chocolates. Havia uma coletividade e o senhor tinha lá umas coisinhas que eram uns furos, fazia-se um buraco, saía uma bolinha, saía um chocolate. Para entrarmos dentro do balcão da coletividade, aquilo fazia assim uma coisinha, onde é que o senhor se lembrou de pôr os chocolates? Mesmo na entrada. Estão ali, aquilo é teu. Nós com as mãos pequeninas, aula que se faz tarde. E eu confessei-me disso. Só se foi quando eu roubei os chocolates. Eu era tão pequenino. Mas eu era pequenino. Vais ter que confessar disso. Confessei-me disso. Então aí sim. Aí eu morri da pessoa que era e Deus
transformou-me noutra pessoa. Deus deu-me a viver experiências maravilhosas e outras menos boas, mas agradeço-lhe a Ele à mesma, porque hoje sei testemunhar que aquilo é verdade e que existe. Para quem não ia à missa, não sabia o que era o Santíssimo, era contra a confissão, já perceberam que ia todos os dias confessar, mais que uma vez por dia, e não saía da igreja. Eu queria era sacrário, as conversas que eu tinha ali era uma coisa, a dimensão que ali era uma coisa, eu não queria sair daquilo. E o retiro acabou num domingo, a nossa empresa tinha publicidade em 2 canais de televisão, salvo erro, na SIC e na TVI, e aquilo era sempre a bombar. O retiro acabou no domingo e nunca mais o telefone tocou. Em 6 meses fomos à falência. E eu dizia à minha esposa, mas onde é que foi tanto dinheiro? E ela dizia, também não sei. Mas como é que é possível? Não sei, Zé. Tu tens que descer à terra, tu não andas neste mundo. Zé, nós estamos completamente falidos. E eu sabia que aquilo não era nada assim, mas também não sabia porquê. Sim, não, tem calma, isto vai passar. Mas tu passas o dia todo na igreja. Está bem, mas eu tenho que lá estar. Foi a uma dada altura, os meus filhos disseram à minha esposa, oh mãe, o pai vai para padre. Normal. Não, o pai anda só, descobriu agora o Senhor e tal. Lá está, a minha esposa foi catequista. Se fosse ao contrário, eu não conseguia. Eu não tinha a capacidade que ela teve. O Espírito Santo faz essas coisas, que eu até tinha. Obrigado pela correção. Meus amigos, eu andei aí, para não mentir, vou dizer uns meses, numa dimensão que não é esta. Deus deu-me essa graça de viver coisas que não é o homem que explica. Foi-me colocada a Bíblia dentro de mim sem nunca ter lido a Bíblia. Tinha um sacerdote que me dizia assim, esse tal sacerdote, oh, homem, mas como é que você sabe isso? Eu sei isto. Não, é que isso está na Bíblia. Mas eu nunca li a Bíblia. Sim, mas isso está na Bíblia. Olha, vamos fazer uma coisa. Você vai ter que ler a Bíblia. Se eu ler a Bíblia, então eu tenho um livro dentro de mim que não o sei ler e agora vou ler a Bíblia. Não, você tem que ler a Bíblia, porque tudo o que você diz, ouça, você amanhã vai ser confrontado e vão lhe dizer, onde é que isso está? E você diz, foi Deus que me ensinou. E vão se rir de si. Não, você tem que saber que na Bíblia, em tal parte, assim. Eu disse, mas que então tem que ser assim. E li a Bíblia. Então, quando li e comecei a sublinhar coisas importantes da Bíblia. Uma coisa importante, um risquinho, outro risquinho. Quando deu por mim, a Bíblia estava toda arriscada, era tudo importante. Bem, eu vivia aquilo com uma intensidade, e comecei a perceber que começava a sentir coisas que eram sobrenaturais. Aí começou uma confusão muito grande. Não tive apoio. Os sacerdotes, na altura, achavam muito confuso tudo aquilo que eu dizia. Uma vez foi a uma confissão e ele dizia-me, homem, o inferno é isto que a gente anda aqui a viver. E eu, Jesus, já sei, tenho que rezar por este padre. Pronto, ok, já percebi. Tentei várias vezes falar com o Sr. Padre Duarte, mas isso era quase impossível. E uma vez falei com a secretária. E o que ele disse, também foi uma passagem da Bíblia. Batei e a porta abrir-se. Foi o que eu tentei, disse à senhora, a última coisa. E a senhora pegou naquilo e falou comigo. Ligou-me. Não sei se ela está aqui, mas falou comigo. E, na altura, acho que me passou a oração de cura e libertação. Eu ia lendo aquilo e disse, mas não era bem aquilo que eu queria. Eu queria que me explicassem as coisas que me andavam a acontecer. Aqueles ensinamentos, aquelas coisas, a forma de lidar. Cada vez foi sendo mais intenso, e começo a perceber que quando as pessoas se aproximavam de mim, eu sabia se as pessoas traziam espíritos malignos com elas ou não. Eu sentia-os. E eu dizia para eles, vai embora. Isto é uma alma de Deus. Vai embora. Em nome de Jesus Cristo, vai-te embora. E eles iam.
Eles iam-me chatear ao Santíssimo e as outras pessoas também. E eu no início, quando os sentia, mandava-os embora. E eles iam. E o sacerdote dizia para mim: homem, você não faça isso. Você não fale com eles. Agora é o Espírito Santo. O Senhor está... Ele aplicou um termo que eu não me lembro agora. Mas ao fim e ao cabo, o Senhor está a muni-lo de armas e com sensações, porque Ele vai lhe pedir alguma coisa para fazer. Portanto, se você fique por aí, você não... Está bonito. Eu até gostava daquilo. Comecei a perceber que eu mandava e eles iam embora. Então, porque é que a desgraçada está na missa a sofrer? Não, fecha lá os olhos e reza lá e pimba. Ale. Percebia que quando as crianças começavam a chorar e eram espíritos malignos que estavam ali só para desassossegar. Eu rezava, mandava embora e eles iam. E aquilo para mim comecei a ganhar vaidade. Lá está. O inimigo. Não dá ponta sem nó, não é assim que costuma dizer. E esse sacerdote baixava-me as orelhas. E eu não gostava nada daquilo que ele me dizia. Uma vez disse-me para mim: homem, calce. Calce. Não é você que faz isso, é o Espírito Santo através de si. Eu sei. Mas olha, sabe, no outro dia havia uma senhora que veio falar comigo, que estava muito mal, e disse-me: você pode rezar para mim? Posso? Eu pus as mãos e a senhora ficou muito bem. Homem, é você. É o Espírito Santo. Está bem, padre, mas olha... Estão a ver, não é? Deram-me um brinquedo e eu queria era pôr aquilo a andar. Depois fui percebendo que a outra parte é muito complicada. O inimigo é muito astuto. Quando se diz na Bíblia que o leão anda a rugir à volta, ele não anda a rugir. Ele anda a fazer miau, miau. Se andasse a rugir, nós ouvíamos. Ele anda numas pantufazinhas para ver se nós não sentimos. Comecei então a ter discernimentos espirituais e sensibilidade espiritual. A sensibilidade espiritual, para um leigo como eu, que tinha caído de paraquedas, se calhar foi a parte pior do meu ponto de vista, na altura, porque eu não sabia, nos confrontos físicos mais diretos, eu não sabia lidar com aquela situação. Este sacerdote já me tinha avisado: um dia qualquer eles não vão obedecer a si. E você está na mira. Você acha que ele vai perdê-lo? Tudo aquilo que ele lhe deu, todas essas coisas fabulosas que você viveu, acha que ele agora vai querer perdê-lo? Mas eu achava que sim, aquilo já estava a ponto final e já está. Não. Uma dada altura chateou-se a sério comigo. E nesse dia eu tive muito medo. Aquele medo que o sacerdote me avisava, naquele dia eu tive muito medo. Tive tanto medo que quando saí da pessoa que estava ao pé, que eu estava a ver que era um espírito maligno, estava ali de volta dela, era tão forte a forma deles me intimidarem que eu por vezes começava a falar a Jesus de uma pessoa e quando estava a vir já umas castanholas. Eles não queriam que eu falasse àquela pessoa. Depois comecei a perceber, nesse dia, por exemplo, eu queria um exorcista. Quando saí de pé daquela pessoa, eu queria sair de pé daquela pessoa, eu queria me ir embora, eu estava em pânico, eu queria me ir embora. Depois comecei a perceber que eles faziam assim quando não me queriam ao pé de alguém, porque ia correr mal para o lado deles. Eu fui para a casa dos meus pais e ia em pânico completamente. Eu tenho que arranjar o exorcista, tenho que me ir embora. Depois temos um anjo da guarda. Não precisas de um exorcista. Pede o Espírito Santo. Naquele momento sentei-me, estava à mesa, estava em pânico. Sentei-me, estava à mesa, pedi ao Senhor que me enviasse o Espírito Santo e me libertasse, e eu fiquei numa paz, daquelas paz que só Jesus dá. Depois comecei a perceber alguns sentimentos no corpo, algumas sensações no corpo, de quando os espíritos malignos eram mais agressivos ou menos agressivos. E comecei a perceber que havia sítios que eles não queriam que eu entrasse.
uma das coisas que Deus me retirou, também já não fazia grande importância aquilo, mas pronto. Uma das coisas que Deus me retirou foi, desculpem lá os senhores que gostem, as senhoras, do futebol. Para mim o futebol não existe, sei de onde é que vem. E tenho amigos que são treinadores, mas eu não vou aos jogos de futebol. Depois havia outro sítio muito complicado para eu entrar. Onde? Nos centros comerciais. Vocês nem queiram saber. Se eu entrasse dentro do centro comercial para ir comprar qualquer coisa e saísse logo, o meu anjo da guarda ainda aguentava, ia comigo, fazia aquele sacrifício, hein, e vinha. Se eu fosse com a família visitar as lojas do centro comercial, meus amigos, pareciam caminhões carregados de pedra que passavam por cima de mim e não me queriam ali. Porque eu, no meio daquilo tudo, às vezes, falava sempre a alguém de Jesus. Havia sempre alguém com muitos problemas na vida que vinha falar comigo. Não, Deus enviava. Não posso dizer, não sei porquê, sei. Deus enviava. E eu não podia voltar as costas àquela pessoa. Há muitas coisas que eu deixei de ter gosto por elas. Não me dizem nada. São coisas fúteis. Não me dizem nada. E no meio de todas essas sensações, começou a ser incutido em mim o gosto da pregação. E comecei a dar o meu testemunho, que geralmente demorava 4 horas, portanto, se aqui tem 50 minutos, tem que ser assim muito à pressa. O comboio vai assim. E quando ia pregar, comecei a perceber que quando impunha as mãos às pessoas aconteciam coisas. Gostava-me de ver as pessoas caírem. Dentro de mim sempre existiu. A infusão do Espírito Santo não é um espetáculo, é uma graça para ser respeitada de Deus. Então um dia falo com o Padre Duarte. Padre Duarte, olha, passa-se isto assim, assim, eu não faço infusão do Espírito Santo em pé, eu sento as pessoas, se adormecerem nas cadeiras. E diz-me o Padre Duarte, eu também já faço assim, não foi? Mais ou menos. Então, ótimo, ainda bem, as coisas de Deus têm que ser discretas. Por falar em coisas de Deus, estou muito contente por estar num retiro que é gratuito. Deus sabe porquê. Eu acho que vocês também sabem. Depois comecei a perceber que as minhas pregações eram muito duras. Mas, meus amigos, se Deus me converteu, me ensinou tudo o que ensinou, eu não posso voltar para trás. Se eu falar nas minhas pregações com medo de perder as pessoas que vão ouvir as pregações, eu já perdi Jesus há muito tempo. Existem grupos de orações dos quais eu cheguei a ir e a participar, que as próprias pessoas se iam afastando. Ainda há bocado estava a falar com o Padre Sousa Lara disso e ele dizia-me, pois até Jesus deixaram-no sozinho. Pois é verdade. Quanto mais um palerma que tenta evangelizar. Há coisas na nossa vida, por muito que o ser humano queira resistir, por muito que o ser humano não queira fazer, o inimigo de Deus leva-nos a fazer. Ele nunca faz nada parecendo que é contra Deus. Nunca. Parece sempre bem que é de Deus. E então eu às vezes ia para os retiros, eu se fosse pregar 3 dias seguidos, 3 dias ia à confissão. Então, às vezes quando ia para os retiros, tentava, assim que vinha da confissão, não falar com ninguém. Se calhar alguma pessoa que tentou falar comigo, peço desculpa, mas era por isto. Eu tentava não falar com ninguém, para quando viesse falar, por vezes não me estarem a distrair
é mais distrair. A outra parte não vou dizer, mas é mais distrair. Uma dada altura, numa reunião, que era para trazer cá um sacerdote muito importante, e tínhamos lá um exorcista. E eu dizia-lhe para ele: ó, Sr. Padre, nós estávamos na reunião e eu estava a ver que estávamos rodeados de cavalaria. É complicado explicar como é que os espíritos malignos estão no mesmo espaço dos nossos anjos da guarda, como é que eles vão ao Santíssimo e não se chocam. Esta parte da dimensão é uma parte estranha. Eles estão numa dimensão que não é a nossa, a ver tudo e ouvir tudo e não se chocam. Eles vão ao Santíssimo e estão com medo de Jesus. Estão. Mas a função deles é que eu e os outros não estejamos ali por Jesus. E às vezes eu ouço pessoas a dizerem assim: nós quando estamos a rezar, coloquem-se de joelhos, façam não sei o quê. Vocês quando quiserem rezar, rezem da forma que estiverem. Mas rezem. Estão a cozinhar, rezem. Estão no trabalho, rezem. É a única arma que nós temos para conseguir combatê-los. É rezar. Há uma expressão que me era dada, eu costumo dizer às vezes que aquele tempo que eu andei na outra dimensão eu acho que fui mais instruído na parte do trabalhar de algumas, há milhentas, de alguns espíritos malignos. E os retiros onde eu ia pregar falava precisamente sobre isso. Mas para que entendam, há uma passagem que é muito simples, toda a gente entender. O nosso anjo da guarda é um peixe de água doce. E os espíritos malignos são peixes de água salgada. Se nós juntarmos um peixe de água doce com um peixe de água salgada, o que é que acontece? Morre. E vice-versa. Então como é que eles fazem? Uma das formas que eles têm de agir é ir colocando água salgada junto de nós, para que o nosso anjo da guarda, que é de água doce, se vá afastando. Como é que isso funciona? Muito fácil. Quase todos nós já tivemos num sítio qualquer e chegamos ao pé de um grupo de pessoas que estava com um palavreado que não era o mais adequado. E assim que chegamos e começamos a ouvir aquela palavreada, a nossa vontade... havia uma coisa... estão a falar coisas... a ir embora, mas ficamos. Continuamos a ficar. E passado um pequeno... já dizemos também assim... Não, ainda não dizemos. Fazemos um sorriso. E passado, se calhar, meia hora, também já estamos a dizer um palavrão. Então a água salgada foi vindo, e quando chegou à parte do palavrão, o nosso anjo da guarda não suporta palavrões. Então eles vão conseguindo afastar. E vão afastando. Mas, ó Zé, o nosso anjo da guarda não anda sempre connosco. Cada um pode dizer o que quer. Eu tenho que falar pela minha experiência. Mas vou utilizar, para que não passe por gabarolas, vou utilizar a expressão do Padre Pio. A uma determinada altura, o Padre Pio sofreu muito durante a noite, um ataque do inimigo físico. E no outro dia aparece-lhe o anjo da guarda. Não se esqueçam do que eu disse. No outro dia aparece-lhe o anjo da guarda. E onde é que tu estavas? Precisas ir tanto de ti. Não me chamastes? O nosso anjo da guarda protege-nos sempre. Se nós pedirmos, protege. Somos livres de fazer disparates. Somos. O nosso anjo da guarda fica triste, muito triste. Então, José, se eles agem dessa forma, uma das coisas que eu aprendi é que cada vício do mundo tem um especialista por trás. O vício do tabaco
tem um espírito maligno, perito naquela área, o do álcool e por aí fora. E respeito todas as pessoas que me digam, José, isso não é assim. Ok, eu tenho que falar daquilo que me foi dado a conhecer. E não foi nenhum sacerdote, nem ninguém na terra. E depois tem formas tem formas de atuar que se calhar alguns daqui também já passaram por isso. Nunca vos aconteceu estar em determinado lugar e sentirem que alguém atrás de vocês está a olhar para vocês? E sabem o que é que acontece com os casais? Nessa altura é um espírito maligno que foi lá mandar uma carta. O Padre Duarte, uma vez falei com ele sobre isso. Eu chamo aos espíritos malignos carteiros. Acho que o Padre Duarte na altura falava ao contrário, que ele era um carteiro. Pronto, portanto, peço desculpa. Eles são carteiros. Eles chegam ali e entregam uma carta. A carta é entregue. A partir do momento que a carta é entregue, pertence a quem? A quem a recebeu. Mas se nós não recebermos essa carta, a carta não é nossa. Então como é que eles fazem? Olhem, com os matrimónios, uma das formas que eles têm de atuar... Ok, acho que tem que ter outra coisa antes. Não vou esquecer do matrimónio. O inimigo, há bocado estava a ouvir o Padre Vítor, o inimigo realmente tem uma forma de trabalhar, de destruir o matrimónio. A guerra neste momento é destruir o matrimónio. Porque o resto, nós destruímos uns aos outros. Só a falar mal uns dos outros já estamos a destruir. É o matrimónio. Tem uma forma muito astuta de trabalharem connosco. Eles levam o homem ou a mulher num determinado local onde eles reinam, eles vão incutir, vão mandar uma carta, assim um flash, na cabeça do marido ou da esposa, sobre outra pessoa que ali está. E a da altura nós sentimos até às vezes um bocado incomodados, nunca vos aconteceu? Esta pessoa está a olhar para mim, pá. Outra vez somos nós sem saber mesmo porquê, e estamos a olhar para uma pessoa, e às vezes vem aquela desculpa. Eu parece que conheço aquela pessoa. Eu parece que conheço aquela pessoa. Eu parece que conheço aquela pessoa. Enviam estes flashes. E se nós recebemos a carta, a seguir vem um presente. Vão arranjar formas de se encontrar aquela pessoa com a outra sem o marido ou a esposa irem. E quando damos por nós, estamos enrolados numa carga de trabalhos. Não é? É o que tem acontecido. E depois, eles estão a preparar a humanidade, mas eu penso que não vai ter tempo para isso. O inimigo de Deus pensa, ainda tem a esperança, que se conseguir que muitas almas se percam para o lado dele, que vai conseguir vencer Jesus quando ele voltar. Até eu que cheguei agora há 9 anos aqui sei que isso não é possível. Mas ele tem essa ilusão. Então esta perdição, isto é um fundamento, este exército que ele está a tentar formar, que não vai ter tempo, tem um fundamento. Claro, pensando ele que isto pode ter muito tempo, o que é que ele está a fazer? Está a fazer que, se eu hoje tenho, existe uma relação já de segundo casamento, terceiro ou de quarto, os filhos de uns e de outros, quando chegar à altura deles, para eles isto é normal. Para eles isto é normal. Vai acontecer. O matrimónio é uma coisa que o inimigo de Deus detesta. Detesta. Ele gosta
é quando as pessoas vivem juntas. Não sei se vocês conhecem, eu até conheço. Depois acabou por casar. E acabou por até se aguentar muito tempo. Há situações de amigos nossos que às vezes vivem juntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, têm filhos. Chega uma da altura, pensa que vão casar. Sim, vamos fazer o casamento. No ano a seguir, pimba, divorciam-se. É uma habilidade que o inimigo tem com o homem. É uma habilidade e que resulta. Para aquilo que nós vemos, resulta, não é? Depois, era a parte das crianças, dos jovens. Mas eu não posso esticar por aí. Vou-vos só dizer que foram dando algumas missões, ou mais assim, e eu fui aceitando. E outras fui parando. E alguns sustos também já preguei ao Padre Duarte. Não, eu vou parar com isto. Não, você não para com nada. São tentações. Por vezes tenho dificuldade, e já na altura tinha, por vezes tenho dificuldade de saber quando é que estou a servir Jesus e quando é que estou a servir-me de Jesus. É que são coisas muito parecidas, mas tem um de no meio. Será que eu estou a servir Deus ou estou a servir-me de Deus? E há ali aquele impasse. Nunca sei se é o inimigo que me está a travar, se é o inimigo que está a empurrar. Fui continuando. Uma dada altura, entro no escritório. Eu tinha uma banda antes da conversão. Acabei com aquilo tudo. Aquelas bandas de verão. Aquelas bandas que vão tocar às festas ditas católicas. E o pedido foi assim: fazem-se muitas festas ditas católicas, em honra dos santos, mas que não dignificam nada a igreja. Grava isto, leva Jesus àqueles que não vêm a Jesus. E eu, a música... Então eu deixei a música. Esqueci-me de dizer que fiz tudo o que um jovem quando nem podia fazer. Eu fiz rádio, eu passei música em discotecas, eu tive uma banda, até, portanto, se calhar Deus na altura disse, bem, agora vou-me servir daquilo que o outro te deu para uma coisa boa. Está bem, então, mas isto para eu acho que isto é canja para mim. Ok, então experimentei. E o pedido tinha duas partes. A segunda parte acho que é melhor não dizer, porque podem ficar pessoas melindradas com isso. Mas eu fiz. Lá de fazer música. Mostrei aquilo ao meu pároco. Olha, Sapato Rui, o que é que você acha disto? Zé, para a frente é que é. Isso é giro, ok. E os jovens, tens que chegar aos jovens, os jovens. Temos que fazer mais para os jovens. Vamos aos jovens. Sim, senhoras. Então, compusemos, acho que os discípulos têm 18 músicas. Mais 18 fados. O que é que pensámos? Não, os jovens não é assim que... Nós temos que lhes saber dar a comida. Então, além das músicas com as batidas deles, com aquelas coisas, mas que todas falam de Deus, o que é que nós fizemos? Comprámos a estrutura toda para montar em cima do palco, que eles gostam de ver é robôs e luzes e fumos. Nós fizemos isso tudo. Pensámos que seria uma mais-valia para a igreja, fazer concertos católicos. Com as batidas que eles gostam, mas com letras de Deus. Mais uma vez, uma ilusão grande minha. Até à pandemia, nós tínhamos a agenda cheia. Completamente cheia. No início, eu dizia ao Padre Duarte, mas isto parece que... homem, quando descobrirem, não se preocupe, isso, quando for, você ainda tem descanso. No início, tínhamos assim umas conversas. E eu dizia, mas não, meio de vir essa falta de descanso. Mas foi. Veio a pandemia. Acabaram os concertos. Nós, os cristãos católicos, estamos anestesiados. Levamos uma anestesia grande.
não só com a história do Covid, eu não fui vacinado e respeito quem foi. E na minha casa eu dizia, isto não é de Deus, isto é a obra do maligno. No entanto, quem quiser ser vacinado, que vá ser vacinado. Na minha casa, quem quis ser vacinado foi, quem não quis não foi. Nunca permiti foi que se chateassem uns com os outros porque um era vacinado e o outro não. Mas naquele momento, eu depois tive Covid, as coisas passaram, porque a informação que eu tinha é que isto era mais uma cilada do inimigo. E vem outra. Uma das faculdades, também não posso esticar muito mais, uma das faculdades que Jesus na altura me deu, como eu vos disse, era sentir. A dada altura estou no restaurante e aparece na televisão o jornalista com uma coisa fabulosa, que acho que aquilo se chamava, não sei, Pokémons ou Tagamagos, não sei, era uma coisa que tinha que andar com o telemóvel à procura de onde é que aquilo estava. E eu disse à minha esposa naquele momento, eu recebi aquela informação, é do maligno. E eu disse, olha, esquece isto, isto é do demónio. Isto vai trazer muitos problemas às famílias. Isto vai afastar famílias, vão andar à procura. Já afastaram as crianças com os jogos. Isto é uma forma de tirarem os maridos e as mulheres dentro de casa. Bendito, bem certo. Sei de algumas situações muito desagradáveis que aconteceram. Um dia, vamos a Évora e começámos a ver, fazia calor, e começámos a ver muita gente com o telemóvel e diz que uma euforia. E eu digo aos meus filhos, mas o que é que eles andam a fazer? Oh pai, andam à procura. Há uns que são os que têm mais poder, eles vêm buscá-los. E eu pensei assim, não vem não. Fecho os olhos, fechei os olhos, comecei a orar ao Senhor e disse, Senhor, eu sei que isto é do maligno. Não permitas que eles venham, não permitas que eles apareçam, não permitas. E comecei a rezar. Daí a nada apareciam umas baratas tontas. Mas era aquela hora, era aquela hora, era aqui. E eu dei um sorrisinho e a minha filha olhava para mim e disse, pai, e eu ri-me. Há coisas que são mesmo do inimigo. Depois, aconteceram outras coisas e eu achei que deveria de retirar-me um pouco. Ficar mais em oração, ficar menos exposto, mas nos discípulos é difícil não ficar exposto. Praticamente não tem havido pedidos para ir dar testemunho, porque naquelas 4 horas as pessoas não gostam muito de ouvir o que eu digo. Já uma vez tentei fazer uma coisa à minha maneira, sabem o que foi? Eu via que os evangelizadores levavam uma folha, um programa, alguns, e vou também fazer. Cheguei lá, desapareceu as folhas, desapareceu tudo e a coisa não funcionou. E claro, tinha que fazer o que costumo fazer, era orar a Deus e pedir que o Espírito Santo viesse falar através de mim. Como já estou a ouvir a música, peço que já me estiquei. Ainda bem que me avisou. Havia aqui outras coisas que eu gostaria de dizer, mas vou só dizer uma coisa. Aquele Jesus que me foi dado a conhecer no dia 28 de junho de 2014 é amor. Se me perguntassem, se mudasses o nome da religião católica, qual era o nome que punhas? Amor. O amor que Jesus tem por nós, por cada um de nós, é tanto, que eu tinha aqui algumas experiências boas para vos contar, não há tempo. Mas Ele ama cada um de nós com uma intensidade e Ele quer é que cada um de nós o leve àqueles que não vêm. Nós podemos cantar, estamos aqui todos reunidos, está a ser muito agradável, levamos ensinamentos, é tudo muito bom, mas o que Jesus quer é que cada um de nós, quando sai daqui, o leve ao outro. Quando Jesus andou no mundo e queria falar com alguém, como é que Ele fazia? E a Ele? Agora não. Ele agora precisa dos meus pés, dos pés de cada um de vós. E alguns estão a pensar, mas eu sou um pecador, não posso fazer isso. Se vocês soubessem do meu lado, Ele não quer saber se somos pecadores. Ele precisa de cada um de nós. E Ele precisa que a gente deixe esse pecado na confissão. Meus amigos, vocês ouviram? Eu tive que passar por um processo de confissão grande.
Vêm muitas pessoas ao santuário. O inimigo não se importa que venham. O inimigo não se importa que vão andar de joelhos à volta da capelinha. Mas há uma coisa que ele não vai permitir que façam, que é descer as escadas e ir à confissão. Há pessoas que vêm aqui a Fátima, que eu conheço, e que me dizem, lá embaixo, mas existe lá, o que é que existe lá embaixo? Pois é, não sabem. O mais importante do santuário está lá embaixo, quando nós descemos as escadas ao lado direito. Mas está lá uma autoestrada que não se paga, que é ir pela esquerda, entrar na capelinha do fundo, faz a pista toda, sai e depois vai direito à tal capelinha do lado direito. Mas primeiro vão confessar-se. É uma alegria tão grande quando há uma confissão. E mesmo que algum de vós que está aqui, que ainda não tenha conseguido, não desanimem. Eu andei muitos anos também e não consegui. Se calhar amanhã já vão conseguir. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.